Olá pessoal, aqui é a Diana e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast já de dezembro. Hoje venho trazer-vos o tema que deveria ter vindo para o episódio anterior. No dia 30 de novembro foi o dia das histórias finalizadas no calendário personalizado da Fábrica de Histórias. O tema seria exatamente este sobre os tipos de final, que entretanto foi substituído pela continuação da tal, passo a citar, Escola do Crime, que a Gabriela falou no post lá do grupo do Facebook. Para quem está no grupo sabe do que é que eu estou a falar. Bem, o final da história é sempre muito importante, porque desse modo temos um projeto finalizado. Porém, é um pouco difícil para alguns autores terminarem a sua história. Eu não queria deixar aqui dicas sobre como finalizar uma história, até porque eu não sabia e não sei como deixar essas dicas. Venho apenas deixar aqui os tipos de final e as diferentes possibilidades que vocês têm para escrever um final. Obviamente que é provável que a Michelle vá aqui trazer as dicas sobre como finalizar uma história. Portanto, este episódio vai ser uma ajuda adicional sobre os tipos de final que vocês queiram fazer. E continuando, e se calhar abrindo realmente as dicas com os tipos de final. Aliás, aproveito para dizer que o final da história é importante, porém, o autor deve dar igual importância aos três atos da história: o início, o meio e o fim. Mas não há como discordar que um bom final é importante e o plot twist pode muitas vezes redimir uma narrativa medíocre, uma trama um bocadinho má, digamos assim, ou não tão boa. E o contrário também pode acontecer. Um final pouco elaborado ou pensado ou formulado pode enfraquecer uma obra que tinha tudo para ser excelente. E como se costuma dizer, a última impressão é a que fica e um autor deve sempre saber trabalhar bem com esta ideia. Até porque a ideia da última impressão para alguns autores é complicado de, digamos assim, engolir, né, entre aspas. Portanto, este episódio acaba por ser importante porque o final da história também é importante, de certo modo. E o final de uma história deve representar o maior obstáculo enfrentado pelo personagem principal e não pelo autor. Ou seja, é um obstáculo para o personagem e não para quem está a escrever. E sabemos que há muitos escritores que sabem como começar, sabem o meio da história, mas não sabem como vão terminar. Na verdade, o final da história deve ser apenas o maior obstáculo do protagonista, portanto, o escritor tem que pensar no protagonista. Para este personagem, o final é a sua maior batalha, seja ela exterior, seja ela interior, e formará o clímax da obra. Um erro que o escritor costuma fazer é escrever um final mais ou menos satisfatório, em que o leitor não consegue chegar à conclusão de que o final respeitou as características da obra, mesmo que não seja do agrado de todos. Ou seja, escrever um final bom, no sentido do respeito, é importante, não só para o leitor, como para a obra e para o próprio autor. Essa coisa do respeito que eu falo, para quem ainda não entendeu, é sobre as perguntas que são feitas no começo da história. Todos os leitores fazem perguntas no começo da obra. O objetivo é uma das perguntas. O leitor faz sempre a questão: será que o protagonista conseguirá esse objetivo? Ou seja, esse objetivo tem que ser respondido no final. Uma dica que costumam dar aos escritores é a dica dos três atos. No primeiro ato temos as perguntas, no segundo ato o diálogo e no terceiro ato as respostas. Ou seja, um final tem que ser escrito com respeito, seja ele do tipo que for. E aqui chego aos vários tipos de final, que é exatamente. Ou seja, temos 3 minutos de começo de episódio, só para começar aqui realmente o episódio propriamente dito. Temos 6 tipos de final. São eles: o positivo, o negativo, o balanceado, o utópico, o inconclusivo e, por último, e não menos importante, o surpreendente. Estes 6 tipos de final foram bem analisados por entendedores, até mesmo para chegarem a este número. Foram analisadas inúmeras obras em todos os campos da narrativa para assim se chegar a uma classificação. E esta é a classificação. 6 tipos de final e são estas as classificações. E agora vou pela ordem que vos falei. Temos o positivo, o negativo, o balanceado, o utópico, o inconclusivo e o surpreendente. Começando pelo positivo. Este final acontece quando o protagonista consegue a maioria dos seus objetivos, vence o antagonista. No entanto, sofre algumas perdas durante o caminho. Raramente o protagonista morre num final positivo, mas isso pode acontecer desde que a mensagem final seja de um triunfo.
Este final é próximo da realidade. Os personagens secundários que estão ligados de forma positiva ao protagonista são geralmente escolhidos para serem sacrificados e também para provocar sofrimento ao protagonista. Além disso, neste tipo de final, dificilmente o objetivo do protagonista não é alcançado, até porque se trata de um final positivo. O único motivo pelo qual esse objetivo possa não ser alcançado é se o protagonista perceber que o seu desejo inicial não seria mais a sua vontade, alterando assim os seus objetivos, portanto, mudando de objetivo, o objetivo final acaba por ser alcançado de qualquer forma. Agora, indo para o final negativo. Este é o tipo de final depressivo em que o leitor chora no cantinho, em posição fetal, enfim, aquele final que o leitor fica assim um bocadinho com o coração despedaçado. O protagonista não consegue o seu objetivo e tem até um destino trágico. E o lado positivo da negativa, da narrativa, não é o suficiente para fazer o leitor sorrir. Portanto, é tudo depressivo. É um final muito depressivo. E para quem se questiona que não existem muitos finais assim, aproveito para dizer que há muitos livros inspirados em factos reais em que é este tipo de final que ocorre. Portanto, eu acho que o final negativo, este tipo de final negativo, acaba por ser bastante real, porque é a realidade que temos. Portanto, os livros inspirados em factos verídicos acabam por ter este tipo de final. Indo agora para o final balanceado. Este, em questão de dificuldade, dizem ser o mais difícil para o autor. Não sei se é verdade, mas é o, é o que os especialistas dizem. Os entendedores do assunto, no caso. É um final onde o protagonista consegue o seu objetivo com uma grande perda, ou onde ele não consegue o seu objetivo, mas no fim teve uma sensação de esperança. Ou seja, ou ele consegue e tem perda, ou ele consegue e. Ou ele não consegue e fica aquela sensação de ok, isto ainda vai. Basicamente é aquela ideia que deixa ao leitor aquela coisa do tipo isto ainda vai correr bem, ok, isto ainda vai correr bem, eu tenho esperança que isto ainda vai dar. Ou seja, isto muitas vezes vai dar um segundo livro para que no fim tudo acabe e feliz para sempre, não é? Há muitas obras com este tipo de final, que alguns de nós, leitores, achamos que se trata de um final negativo, porque não houve uma vitória, mas afinal foi um final equilibrado. Aproveito para deixar aqui o final do filme Thelma e Louise, de Ridley Scott, de 1991, onde percebemos que morrer livre é melhor do que morrer preso ou viver preso. É um dos melhores filmes de sempre e um dos melhores finais da história do cinema, e penso que o Filipe vai concordar comigo. E vamos agora para o final utópico, que é aquele onde tudo termina bem para o protagonista. Ele consegue os seus principais objetivos, derrota o antagonista e os personagens secundários que apoiam o protagonista também terminam bem. Este é aquele final dos contos de fadas, onde temos um final a dizer e viveram felizes para sempre. Há quem chame também este tipo de final o hollywoodiano, porque muitos filmes americanos têm esta tendência de retratar este tipo de história. Ou este tipo de final, principalmente na década de 30, por causa da grande crise de 1929, a crise capitalista, para quem não se lembra. Quer dizer, para quem não se lembra, estou aqui a falar das aulas de história, não é? Não estou aqui a pensar que temos um leitor que esteve vivo em 1929. Portanto, mas se a gente tiver, é muito bom. Se haverem algum autor leitor com esse ouvinte com essa idade, por favor, comente, porque é importante. Este final não é real e o final positivo acaba por ser mais próximo da realidade do que o final utópico. A explicação para este tipo de final ocorrer tanto no mundo da literatura como do cinema é de que a pessoa passa por tanto stress na sua vida diária que uma obra utópica serve para levantar o ânimo. Claro que isso não é 100% verdadeiro. É claro que às vezes queremos fugir do mundo real e ver um filme ou ler uma obra toda bonitinha com um final feliz, mas dificilmente uma obra se sustenta com este tipo de final. Apenas os contos de fadas, desenhos animados e livros em forma de quadrinhos ou quadradinhos conseguem se sustentar com este tipo de final, que é o final utópico. Passo a relembrar. Portanto, é um final um bocadinho complicado. Bem, e vamos agora para o tipo de final que eu mais escrevo, que é o final inconclusivo. Este tipo de final é onde o leitor não tem uma resposta definitiva sobre o destino do protagonista, acabando num final aberto, sujeito à especulação. Este tipo de final no cinema funciona bem em filmes de vanguarda ou mais artísticos, que não tenham caráter comercial.
o que também é o tipo de final que eu escrevo nos meus argumentos. Quanto à literatura, este tipo de final ocorre muitas vezes em revistas mensais para manter um leitor interessado, e nas séries este tipo de final também é muito utilizado. Este tipo de final provoca polémica porque, por um lado, o leitor vai achar que o escritor não soube o que escrever e, portanto, terminou ali. Ou seja, para ser válido é preciso que o leitor primeiro entenda, não é? Mas se o leitor não entender, é preciso que o escritor ou argumentista tenha uma certa habilidade, até porque o público está acostumado com finais fechados, onde há um ponto final e ninguém fica a imaginar nada além daquilo. Para existir um final inconclusivo, é preciso ser dada uma atenção especial a certos detalhes e não dar tanta importância a objetivos de um protagonista, até porque a imagem que traz ao público é que, se a obra se focar no objetivo de um protagonista ou de um personagem, não necessariamente de um protagonista, mais esse público irá querer uma conclusão. E isso faz com que o final inconclusivo seja pouco aceite. E já deixei aqui uma dica. Portanto, e também deixando aqui o exemplo de um filme de Stanley Kubrick, que o Filipe já falou aqui no podcast dele, O Quebra da Quinta Parede, o 2001, Uma Odisseia no Espaço. E sim, para quem se questiona, este filme tem um final inconclusivo. E quanto a este final, eu posso deixar as minhas dicas sobre como o escrever, já que é o tipo de final que eu mais escrevo. Portanto, para quem quiser uma segunda parte, eu vou tentar. Primeiro vou tentar fazer pesquisa sobre o resto dos outros finais, não é? E depois falarei sobre este, que é a minha experiência, que eu posso trazer para vocês. E agora indo para o último tipo de final, o final surpreendente, que é aquele final em que o leitor termina a leitura a olhar para o nada, apenas a tentar perceber o que aconteceu. Muitas vezes é quando surge um personagem completamente novo que muda todo o percurso, estabelece o plot twist e o leitor chega ao clímax sem perceber o que aconteceu para a narrativa chegar ali. Este tipo de final tem que existir ao lado de um outro tipo de final, seja ele qual for, o positivo, o negativo, o balanceado, o utópico ou o inconclusivo. Como curiosidade, este tipo de final relaciona-se com o termo da narrativa, e eu espero estar a pronunciar bem, porque isto é. Eu não sei, eu não sei. Bem, basicamente o nome é Deus surgido da máquina, que é Deus ex machina, originário do teatro grego. Quando do nada surgia um Deus, que geralmente era um ator no alto, sendo segurado por um mecanismo, para solucionar ou dar rumo à trama. Este final pode ocorrer na última cena da obra, sem dar oportunidade de epílogo, só mesmo para deixar uma imagem final impactante. Isto no cinema também acontece, porque dá sempre aquela imagem final. Na literatura acontece e não existe epílogo. Para o escritor, este tipo de final é arriscado, porque o público pode se sentir enganado. Posso até arriscar dizer que este tipo de final é até mais polémico que o final inconclusivo, porque o autor tem que dar mais explicações. E tal como eu falava uns minutos antes, penso eu que foi há uns minutos antes, o escritor tem que ter cuidado e respeitar as características da história, tem que ter respeito, e este tipo de final pode não encaixar e até de respeitar. É o tipo de final que tem mais facilidade em desrespeitar as características da história. Dando aqui um exemplo, não sei se vocês viram o filme The Departed, que teve tradução no Brasil de Os Infiltrados e em Portugal de The Departed, Entre Inimigos, de Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio. Só fazendo aqui um à parte, vocês perceberam que a tradução em Portugal tem sempre a versão original atrás, não é? Eles fazem sempre a tradução a seguir, quer dizer, a tradução não é bem tradução, mas fazem o original com umas frases depois a seguir ao lado. Eu odeio quando Portugal faz essas traduções de filmes, é péssimo. Meu Deus. Mas bem, tirando esta à parte, e falando do filme, poderia ter sido um filme terrível, mas o diretor agradou à Academia e ainda recebeu o Oscar de melhor diretor, além do Oscar de melhor filme. Portanto, foi bom. Foi bom para Martin Scorsese e para os atores também. E bem, terminei agora de apresentar os 6 tipos de final. Para vocês, qual é o melhor tipo de final? Claro que no geral vai depender do tom da obra, porém, se respeitar as características da história e ser um final possível, então é ótimo. Fica o aviso de que nenhum escritor tem a obrigação de escrever um final a pensar em agradar o maior número de pessoas. Isso é desrespeitar a sua criatividade. Além disso, também falo que escritores que escrevem finais que chocam só para conseguir alguma polémica ou finais estranhos só para provocarem tretas não são boas opções. Ficam as dicas.
Até porque o escritor não só tem que respeitar as características da história, como tem que ser honesto. E a honestidade também é muito importante para o escritor. Ou pelo menos devia ser importante para o escritor no ponto de vista dos leitores. Hum, Bem, estas são as últimas dicas que eu vos dou para encerrar este episódio. Bem, este foi o episódio de hoje, espero que tenham gostado. Deixem um like e, em caso afirmativo, caso tenham gostado, não é? E caso tenham deixado um like, inscrevam-se ou subscrevam-se no canal, sigam-nos nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, Twitter e Instagram. E caso queiram alguma revisão ou divulgação da vossa história, temos os nossos cofis em real e em euro. Eu volto daqui a 2 semanas, na segunda-feira, para mais um episódio. Quem tiver sugestões, fica à vontade para fazer as suas por aqui ou nas redes sociais, enfim, nós estamos disponíveis em todas as redes sociais ou até mesmo no canal, portanto, qualquer um que seja, qualquer rede social que vocês queiram, estamos disponíveis. Da minha parte, até um próximo episódio do Chá de Dezembro, que volta daqui a 2 semanas, na segunda-feira, e é isto, pessoal. Até breve.